Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, perguntando pra você, um jogador que sofreu muito fisicamente, sofre muito, é o Arrascaeta, né? Sim, ele já teve alguns problemas de... E aí volta, agora ele acabou de voltar, inclusive, né? Me parece... O Felipe tem dosado, né? Me parece que ele tá... conseguiu se livrar do que ele tinha. Tô sentindo o Arrascaeta mais solto. É início ainda, né? Mas o doutor tava lá com ele. Já teve períodos, né? Ele fez uma artroscopia, né? O que acontece com o Arrascaeta? Primeiro de tudo, craque. Não, Craque. costumo falar, ó, o único jogador no Brasil capaz de fazer magia, só. Craque. Até no pênalti. Craque. Porque você vê o seguinte, ele faz o que é complexo parecer simples. É isso que é brabo. E aí, dele. efetivo. Passe curto, efetivo. Craque. Tá? Poucos ali, eu digo que o que se compara ali a ele, que eu digo, pra mim, vou falar aqui, né? Não fica chateado comigo não, Arrasca. Que tá no mesmo nível, talvez até melhor, craque, pra mim, Everton Ribeiro. Então. Esse aí, jogando esse jogador aí, esquece. Esconde a Pra bola. mim, ali, é porque subvalorizado, né? Porque ele jogava o time. Acho. Joga Tá? pro time. Craque. Everton Ribeiro, esquece. Craque. Tá? Acho, concordo. É porque ele jogava pro time. Pisava menos na área, né? Sim. Tá? E assim, fazia também uma recomposição. Por exemplo, acho assim, Everton Ribeiro, craque. Nossa. Então, assim, o que acontece, né, com a Arrasca, esse jogador... Você tem que entender que são duas coisas diferentes, né? E eu acho que, assim, não são decisões minhas. Tá. Mas eu acho que são decisões que têm que ser pensadas, né, no futebol e tudo. E, assim, os jogadores de seleção sofrem muito mais do que os outros. Tem mais jogos na temporada, né? Tem mais jogos. Chega lá, o treino o cara quer mostrar. Tipo, o cara tem a viagem. É o máximo, né? Já chega, O cara, tipo, chega titular. aqui e o cara tá lá, se ele tá lá porque ele é bom aqui, chega, tem que jogar direto. Então, assim, isso vai ali, tipo, você vai ali cavalgando. Por exemplo, né? Está só começando. Tá? Está só começando. Não, porque tem coisas que, assim, no discurso é uma coisa, na prática é outra. Então, por exemplo, né? Chega de uma viagem, uma Arrascaeta, e Chega tem de uma seleção. semifinal. Não vou botar aí, que tipo, vai lá. Pré-temporada, tá todo mundo feliz. Começou a jogar, tem 11 jogadores felizes, 20 putos com o treinador. É. Fato. Então, E não adianta vir com papo de pré-temporada tudo fácil, alegria. controle de carga. Tudo alegria. Tipo assim, futebol maravilhoso. Sabe o que ferra o futebol? É viagem e jogo. Se não tivesse jogo, aquela cobrança, seria maravilhoso. Vai lá, treina, resenha, tranquilo ali. Se não tivesse ali o jogo, ali, aquela cobrança de resultado, isso é uma maravilha. Mas é o dia a dia, é a pressão no dia a dia, né? E o resultado determina muita coisa. Mas o problema que o Arrasca enfrentou por mais tempo era uma questão de pubs mesmo? Olha, cara, deixa eu te explicar o seguinte. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aí, para as pessoas entenderem calendário, né? Como Então. é, o que é a verdade. Então, primeiro de tudo, né? Esquece. É por isso que algumas pessoas não gostam de mim, porque eu falo o que eu penso a verdade, né? Então, assim, me posiciono. Igual você estava perguntando. Esquece esse negócio de calendário, porque não vai reduzir o calendário. Sabe por quê? Porque a realidade é isso que a gente está aqui, o streaming. Tá? E a única coisa que, tipo, vende ao vivo é o esporte. Porque quem é que quer ver no streaming o jogo depois que já sabe o resultado, que já viu... É. Então, esquece. Hoje é o maior produto televisivo. O streaming tomou... Estamos aqui no streaming, nova Claro. realidade. Isso aqui de vocês é o quê? Um canal. Claro. É um canal. Então, assim, tem concorrência. Então, o que é o maior produto hoje? Não é uma novela. Futebol ao vivo. Não é mais jornalismo. Quando o cara vai assistir o Jornal Nacional, que todo mundo parava 8h30 da noite pra ver, ele já, tipo, viu 20 vezes no Globo.com com as mesmas notícias. É isso. Total. Então, vamos lá. Isso não vai mudar. Então, o que você tem que mudar? Tá? Então, essa que é a questão. Primeiro, então esquece isso, calendário. O que mais avançou? O que mudou? Mais alta performance é risco o tempo todo, é isso, né? Onde você mais investe? São em técnicas, em estratégias, né, de recovery, de recuperação. Então, por exemplo, aquilo que eu falei nisso, se eu tenho uma pessoa, né, um atleta que ele demora 3 dias para recuperar
E lembra o que eu falei no início. Esquece 20 anos atrás. Quanto maior a intensidade, isso é ciência, que eu estou falando. Isso eu estou afirmando. Isso é um fato científico. Quanto maior a intensidade, ou seja, quanto mais... E a intensidade não é distância total percorrida. Intensidade é... Distância em alta velocidade, acelerações, desacelerações. Força. Tá? Não tem nada a ver com 20 anos. Esquece. Aí você imagina isso. Quanto maior, então, assim, se antes um jogo de uma intensidade de metade, essa intensidade eu precisava um dia para recuperar, se eu boto a intensidade aqui, como todo mundo quer, preciso de 2 dias, mas aí 2 dias depois já é véspera do jogo. Tem que treinar. Tá? Só E aí, pijama treino. e aí o que acontece? Por exemplo, se o cara demora 3 dias para recuperar no jogo, ele vai estar recuperando. Se eu consigo encurtar isso para 2, eu já consigo que um dia de treino para jogar. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, por isso que eu falo, as pessoas vão entender quando estiverem lá agora. Assim, nos últimos 10 anos, o futebol é outro esporte, mudou completamente. Completamente. Por exemplo, vou dar exemplos. Eu tô falando, as palavras se perdem. Deixa criar as narrativas, né? Quando eu estava lá, né, eu não podia falar em prol da instituição. Então, de fora, eu falei assim, né? Quando eu estava vindo aqui, e eu não quero, só tenho gratidão. Cara, sou uma pessoa ali cristão, então, assim, só tenho gratidão mesmo. Tá? Vim da Zona Norte, não venho desse meio ali, né? Sou um outsider, consegui. Então, assim, cara, não tenho o que reclamar. Deus é bom demais comigo. Só tenho gratidão. Pô, eu ter ficado 23 anos no maior clube do Brasil, eu tenho que ser grato por isso. Sim. Claro. Que mágoa que eu tenho que ter que... Eu privilégio, né, os maiores títulos, tirando o Mundial, do clube, com a maior geração ali, Clube tipo, que você depois de torce. 81, que foi maior. Isso é um privilégio. Que mágoa que eu tenho que ter. Outra pergunta Lógico. que surgiu aqui do... Mas aqui só ali do só do controle, Arrasca, do controle que eu falo, como mudou de 10 anos. Por exemplo, vamos analisar os fatos. Estou 23 anos. Há 10 anos atrás, por exemplo, o Flamengo jogava toda a Libertadores? Não. Não. Os caras nem sabem o que é isso. Não, pô, lá, nos anos Entendeu? 90, Nos anos 90, então, E se jogava, chegava até o final, Na primeira fase. consequentemente, viagens longas internacionais, não sabia o que era isso. Tá? Por exemplo, outra coisa que é uma realidade, pro bem e pro mal, tá? Que eles não sabiam o que era isso, que começou com o Flamengo em 2019, voos fretados. Não gastam dinheiro, não se investe nisso. Né? Tudo bem, mas vamos falar sobre fisiologia e lesão, como você falou, para as pessoas entenderem que, tipo, eles não entendem, porque 10 anos não existia isso. Não existia voo fretado. Você voltava do jogo, fazia o jantar no hotel, dormia, né? porque eu vou frente, se sai direto, já puf. Tinha uns que saíam, não tinha, tipo, celular, Então, não tinha isso, né? Tá bom. voltava às 7 da manhã, escondido, mas voltava. Para outro esporte, Aquela que eu tô coisa. falando. Então, agora vão entender. O que acontece, por exemplo, hoje é uma praticidade. Terminou lá, pega o voo fretado. Hoje, né, não é só o Flamengo. Metade dos times. Então, assim, por isso que o Flamengo, eu me sinto realizado, que o Flamengo não é dita moda, que ele faz hoje. Na minha área, o que eu fiz hoje é o modelo dentro da área médica no Brasil, dos times da Série A, isso é um fato. Tá? E por isso até que, tipo, eu tenho reconhecimento, um nome ali, porque hoje todos fazem o que eu faço, mas assim, por isso que eu tenho um nome maior do que os outros fazem o que eu faço, por quê? Porque quem começou a fazer isso foi eu. E, tipo, vários profissionais de outros clubes, isso é sabido também, como eu falo, tudo que eu tô falando, foram lá a pedido dos seus diretores dos seus clubes para ficarem uma semana comigo e aprender. Tá? Isso aconteceu. Aconteceu, oficialmente. Então, estou falando, tão ruim que, tipo, os outros mandavam se espelhar no nosso modelo. Então, hoje, né, quase metade dos clubes aí da Série A fazem fretado. E aí tu começou a chegar às 3 horas da manhã, 4 da manhã. O sono não é restaurador. Sim. Cortisol lá em cima, chega. Isso é uma realidade que eles vão enfrentar, não existia. Aí agora você faz o quê? Volta e chega aqui de madrugada, ou dorme lá e vê o que vai aparecer aqui no teu Twitter. Ou dormir lá? Os caras sempre arrumam um familiar, sabe? Então, assim, os caras têm família no lugar todo. Então, assim, o que acontece? O jogador não gosta, o jogador fica puto. Olha só, cara... Quer voltar correndo. Não, o que acontece? Olha só. Mesmo sendo nocivo. Olha mas só, nocivo deixa eu falar não uma dormir. coisa. Isso é uma lenda, tá? Por isso mudou. De que jogador é vagabundo, que é noitada.
grande maioria dos jogadores, eu digo o seguinte, jogador todos são, atletas alguns. Sim. Grande maioria deles hoje, né, principalmente os que ficaram muito tempo na Europa, isso é um fato. Eu gosto de analisar fato. Não tem como. Se você não for atleta lá, o sistema Voltou te mais espere. Você doutrinado. tá falando das mudanças, você acha que agora o Flamengo vai ter pela equipe formada, uma equipe com expertise desse tempo, onde os jogadores faziam isso, onde não se tinha voo fretado, e há 10 anos atrás mudou tudo hoje, é isso que você tá falando. Enfim, então assim, por Fute-mesa exemplo, foi você proibido, tem que fute-mesa. criar as soluções para o teu cenário atual. Por quê? Então não é, porque hoje em dia é o inverso. O jogador, a grande maioria, é família, o cara quer ver seu filho, ele quer dormir em casa. Então, por exemplo, existe uma coisa que as pessoas não entendem, né? Que é a fadiga social. Por exemplo, o jogador, né? Ganha muito bem, tá lá, beleza. Só pode usar o dinheiro depois que para. Enquanto tá jogando, não tem vida. Quantos dias ele fica fora com a família? Isso gera uma fadiga social. Sim. Porra, tu quer ver teu filho? Aí tu fala o seguinte, beleza, né? Ou eu chego lá 4 da manhã, eu não vejo meu filho hoje. Eu não vi ontem que eu não viajei na quarta. Eu viajei na terça, saí de manhã pro treino. Treinei, na quarta. fui viajar, joguei a quarta. Aí chego aqui quinta, final do dia, já 3 dias. E aí, ou seja, sexta, sábado, tô viajando de novo, de repente, concentrando pro jogo. Existe uma fadiga social. Não tinha essa quantidade de jogos que tinha hoje. Entende o que eu tô falando? Não tinha. É muita coisa que interfere, não é só... É um outro esporte, exatamente. Se fosse pra falar para orientação... Por exemplo, deixa eu falar o seguinte. Eu gosto que as pessoas, né, tô falando para fazer uma reflexão em casa, né, como mudou. E para mim a comunicação é tudo problema. Há 10 anos atrás, vocês existiam? Não. E Como não mudou, né? existiríamos, Como mudou, né? 10 anos para cá, né? Sim. A comunicação, o esporte. Claro. Tá aí o fato. Vocês existiam há 10 anos? Não. E em 10 anos, quantas coisas aconteceram para vocês com a mudança aqui, né? Muita coisa. No esporte, então 10 anos é uma eternidade, meu amigo. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!